Salve, salve, amigo ligado no Tudo Celular. A Samsung lançou no Brasil em julho deste ano a sua nova linha de smartwatches, composta pelos modelos Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic e Watch Ultra. E para saber um pouco mais sobre os novos relógios inteligentes da marca, o Tudo Celular conversa com o gerente sênior de Wearables de Mobile Experience da Samsung Brasil, Rafael Araújo. Confira. Então, primeiramente, Rafael, gostaria de agradecer por falar com o Tudo Celular. E para a gente começar esse papo nosso, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho na Samsung e também sobre esses lançamentos mais recentes aí na área de smartwatches, que é a linha Galaxy Watch 8, e principalmente qual é o público-alvo de cada modelo. Ah, legal. Bom, primeiro, sou o Rafael Araújo, hoje eu estou responsável por todo o ecossistema aqui da Samsung, né? Então, isso engloba wearables, tablet e notebook. Então, é o que compõe a nossa linha de ecossistema dentro de Mobile Experience. E indo para a sua pergunta sobre nosso lançamento, né? O posicionamento da Samsung é de revolucionar mesmo o monitoramento de saúde pessoal, né? Então, acho que a gente vem conquistando isso com o passar dos lançamentos, né? E a gente trouxe uma versão extremamente completa aqui com o Watch 8, que além dele elevar o padrão de design extremamente sofisticado, né? Ele também traz um monitoramento bem preciso da saúde. Então, trouxemos elementos inovadores aqui para monitoramento de saúde. Vou citar alguns brevemente, e a gente vai poder detalhar melhor conforme for batendo papo aqui, mas basicamente a gente tem a medição do nível de antioxidante, a medição da carga vascular, aprimoramento das medições e pontuação de sono e energia. Então, cada vez mais a gente entrando no dia a dia do consumidor, do nosso usuário, para trazer mais insights e mais informações sobre a saúde desse conforto sobre essas informações. E além do que, eu esqueci de falar, me desculpa, é o primeiro smartwatch com Gemini no pulso, né? Então, acho que é super legal também o uso dele no dia a dia, facilita bastante. Maravilha, então vamos primeiro abordar o design, que houve uma mudança bacana para essa geração. Eu queria que você explicasse para a gente como que foi essa mudança e o que ela traz de novidade ao usuário. Ah, legal. O design dele, na realidade, né? Primeiro a gente trouxe esse design mais almofadado, né? Que nós já trouxemos na versão do Ultra essa alteração no design almofadado do relógio. E a gente seguindo as tendências dos smartphones daqui da Samsung, nós também reduzimos a espessura do novo Watch, né? Então o Watch 8, ele tem 11%, ele é 11% mais fino, então com certeza isso também melhora a usabilidade do consumidor, juntamente com a pulseira dele, o plug da pulseira agora é na caixa do relógio, e essa combinação entre a mudança do design, a mudança na espessura o encaixe da pulseira acaba trazendo mais conforto e você acaba garantindo mais precisão nos sensores também, porque ele se encaixa melhor, ele fica mais bem posicionado no pulso do consumidor. Maravilha. E aí você também comentou sobre Gemini integrado, né? Como que a Samsung integrou essa inteligência artificial e o que o consumidor pode ter de recursos novos a partir dessa integração de IA no relógio? Ah, legal. Eu acho que é uma tendência muito forte, né, hoje, o uso da inteligência artificial para auxiliar o consumidor no dia a dia, né? E você ter essa funcionalidade no pulso, eu vou dar alguns exemplos aqui de como ajuda, mas é impressionante. Vamos pegar aqui o Classic com um primeiro exemplo, né? Então, o Watch 8 Classic, ele também trouxe como novidade o botão rápido, né? Onde basta você apertar esse botão e ele já vai direto para a funcionalidade que você configurou. E eu vou dar o exemplo da funcionalidade que eu configurei, né? Que é o resumo das reuniões. Então, ao clicar nesse botão rápido, ele já vai fazer um resumo da minha reunião, ele vai detectar os speakers que estão falando, vai capturar todas as informações da reunião e fazer como se fosse uma ata dessa reunião. Então,
esse já é um ponto super legal que a gente consegue trazer. Outro ponto importante, se você quiser saber as coisas mais básicas também, como qual a temperatura de hoje, coloque uma atividade na minha agenda, ligue para a pessoa tal, isso tudo são mais simples, mas também auxilia bastante. Mas ele também tem atividades complexas, como responder uma mensagem para você de uma maneira formal ou informal, do jeito que você achar melhor. Ele também consegue vasculhar, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu gostaria de saber qual o endereço do hotel que eu fechei para minhas férias, está no meu e-mail. Então, ele vai varrer o seu e-mail e vai encontrar o hotel que você fechou para suas férias. Então, ele, além de atuar, né, nas funções mais básicas do dia a dia, que é colocar algum compromisso na agenda, etc., ele também navega em atividades mais complexas, né? Mas, particularmente falando, o que me ajuda muito, muito mesmo, é a questão da ata de reunião, para mim faz todo sentido, e eu também acabo respondendo bastante mensagem utilizando a inteligência artificial. Bacana. Agora, falando sobre os recursos de saúde, a gente sabe que esse é um ponto muito importante também tanto para o usuário quanto no foco da Samsung nos relógios. Você chegou a citar alguns deles, algumas novidades para esta geração, que é o carga vascular, a avaliação de antioxidantes. Como que eles funcionam e Uhum. qual a importância deles para o usuário nessas medições? Legal, ó. Eu vou citá-los aqui. Vamos começar, inclusive, pela carga vascular, né? A carga vascular, acho que ela tem um tema importante, porque nada mais é que a resistência que seu coração precisa romper para circular o sangue na sua circulação. Então, fazer com que o sangue circule no seu corpo, né? Então, quanto mais resistência, maior a sua carga vascular, mais força, mais trabalho para o seu coração e pior para a sua saúde. Tá? Então, isso pode estar muito correlacionado à saúde do seu coração. Com certeza, você pode correlacionar a isso. Então, ele é diferente da pressão arterial, mas ele vai te dar indicadores muito importantes para você levar para o seu médico, né? Vou te dar um exemplo. Quanto mais fluido estiver a sua carga vascular, quanto menor estiver a sua carga vascular, seu coração está trabalhando mais tranquilo, ele está precisando de menos força, de menos pressão para conseguir circular o sangue no seu corpo. Então, basicamente, tecnicamente, é isso que acontece, essa é a medição que ele faz, né? E essa medição ela é feita enquanto você dorme. Então, quando você acorda, você tem essa carga vascular, você consegue entender o nível de carga vascular que tem no seu corpo. Tá? Um outro ponto importante que nós trouxemos foi o índice de antioxidante no seu corpo. Então, nosso corpo, obviamente, já possui antioxidantes, né? E já possui radicais livres, porém, o carotenoide, que é o antioxidante que a gente mede, nós consumimos ele através de alimentos. Então, nós incluímos esses antioxidantes no nosso corpo através de alimentação. São alimentos mais pigmentados que possuem o carotenoide, né? Então, vou te dar o exemplo aqui de cenoura, beterraba, folhas verde escura, por exemplo. Então, todos esses alimentos, eles são capazes de reduzir os radicais livres no nosso corpo. Radicais livres nada mais que um dos grandes causadores de doenças sérias, né? Como câncer, doenças cardíacas e etc. Então, manter o índice de antioxidante mais alto, ele melhora o número de radicais livres dentro do seu corpo, então você reduz os radicais livres do corpo, incluindo o antioxidante. Então, é mais um indicador para o nosso usuário monitorar e, consequentemente, também se engajar para melhorar a saúde, né? Então, obviamente que isso, linkado a atividades físicas, linkado a uma boa alimentação no geral, né, você vai melhorar outros indicadores que nós também temos hoje no relógio, que é pontuação do sono, pontuação de energia corporal, o AGS, que é a nossa idade metabólica. Então, todos esses indicadores, eles basicamente, com alimentação e atividade física, nós já conseguimos regularizar parte deles, né? Tivemos também a orientação para a hora de dormir, que é o ritmo circadiano, junto com a análise de pressão do sono. Então, conforme você dorme, reduz a pressão do seu sono, que a pressão do sono é a necessidade de você dormir. Então, conforme você dorme, reduz a pressão do sono. Conforme você vai passando o tempo acordado, essa pressão do sono vai aumentando.
Então, quando o ciclo circadiano, essa pressão se encontra, é o horário ideal para você dormir. Então, agora com os novos lançamentos, você tem a orientação para o seu horário de dormir. Então, basta você programar qual horário você precisa acordar e ele vai começar a te monitorar para te sugerir qual o melhor horário para você dormir, tá? Porque, obviamente, ele vai se adaptar à sua rotina, né? Então, você vai avisar que você precisa acordar todo dia às 6 da manhã, ele vai se adaptar aqui à sua rotina e vai entender qual o melhor horário para você dormir baseado na sua pressão do sono. E um recurso que eu achei fantástico, que eu acho que é super importante de mencionar, eu mesmo uso bastante, eu gosto de praticar esporte, é o treinador de corrida personalizado. Então, basicamente, a gente tem mais de 160 treinos embarcados, personalizados, e basta você correr 12 minutos para fazer o seu teste de nivelamento, e você vai descobrir em que nível você está de corrida. Ele vai te nivelar baseado na análise do seu VO2 máximo, da sua frequência cardíaca, do seu pace, e baseado nos indicadores, ele vai te dar o seu nível para você correr dos seus primeiros 5 quilômetros até a sua primeira maratona. Então, os treinos são extremamente personalizados para que você vá evoluindo e consiga entregar o seu melhor pace e conseguir chegar até uma maratona, se você quiser, obviamente. Maravilha. E você chegou a falar sobre a questão da carga vascular, que é medida durante o sono, né? Essa avaliação de antioxidantes, ela é feita também de forma automática, assim que você coloca, ou precisa ativar? Como que é feita essa? Fiquei na curiosidade desse recurso específico. Lógico, lógico. O antioxidante, na verdade, você precisa retirar o relógio do pulso, né? Porque você vai precisar posicionar o seu dedo polegar sobre os sensores que ficam em contato com o seu pulso. Perfeito. Perfeito. Então, E essa é a maneira de medição. Perfeito. Você também chegou a citar as diferenças da carga vascular para a pressão arterial, né? Uma medida durante o sono, outra tem outras medições. Eu lembro que há algumas gerações até o relógio da Samsung tinha também a possibilidade de medir a pressão arterial, mas com base em calibração, com outros aparelhos e tudo mais. Como que está esse recurso hoje no relógio? A Samsung também tem Ele planos segue, de expandir? desculpa, ele segue da mesma maneira. Então, Uhum, nós continuamos com a medição de pressão arterial, a gente consegue aferir a pressão arterial, desde que seja feita uma calibração prévia. perfeito. Então, isso segue da mesma maneira. Nós apenas incluímos a carga vascular, que é uma outra maneira de você checar a saúde do seu coração sem necessidade de uma calibração. Perfeito. E assim, uma das principais preocupações quando você fala assim, ficou a espessura mais fina, né? Os usuários já ficam pensando, será que houve uma queda na bateria, alguma coisa assim, vou perder a autonomia? Como que a Samsung otimizou essa parte para que nesta geração a autonomia pudesse aumentar o usuário? É ao contrário, nós ganhamos bateria, mesmo a gente afinando aqui o relógio, a bateria aumentou. Eu vou me permite checar aqui para você, porque me fugiu aqui exatamente o percentual que aumentou a bateria, mas a bateria a gente conseguiu aumentar, melhorar a performance da bateria, e, consequentemente, o processador de 3 nanômetros também contribuiu, mas o tamanho da bateria aumentou, em termos de capacidade. Eu só me permita uma marcação sua aqui para eu passar para você. Eu vou tentar achar aqui agora, mas Uhum. qualquer coisa acabando o nosso bate-papo, eu já informo para você. Perfeito. E até para a gente avançar, como que a Samsung entende o perfil do consumidor brasileiro de smartwatches hoje? Tem algum foco, assim, alguma especificidade do público brasileiro em relação ao resto do mundo? Qual que é a prioridade dos usuários do país? Essa pergunta ela é muito boa, né? A gente tem hoje no nosso portfólio o Fit 3, que é uma band, né? Que com certeza o preço dela é bem mais acessível, que ela é a primeira entrada de quem nunca monitorou a saúde, de quem está começando a fazer um exercício agora e não quer investir muito num smart, e gostaria de entender se para ela. Então, hoje a gente tem a Fit 3 como
um grande sucesso de vendas, né, aqui no Brasil, e muito por conta disso, é uma boa entrada para os watts, porque o consumidor ele consegue iniciar pela Fit, que é nosso modelo de entrada, e depois fazer a troca para o nosso primeiro Watch, né, que no caso era o Watch 7, agora é o Watch 8, e o Watch 7 segue no nosso portfólio também. Então, a Fit tem um papel muito importante no consumidor como essa entrada no cenário de smartwatch, né? Consequentemente, as ações que nós estamos fazendo de ecossistema, né, que a gente está trabalhando muito, que é quando você compra um celular da Samsung, você tem o benefício de comprar um smartwatch com um valor mais acessível, com desconto por estar comprando o kit, né, o ecossistema. Isso também tem alavancado muito as vendas da Samsung e tem trazido experiências boas para os nossos consumidores. E tem aumentado bastante a nossa base instalada de watch aqui no Brasil. Perfeito. E você chegou a citar sobre o ecossistema, e a gente sabe que a Samsung integra muito os seus recursos, os seus diferentes dispositivos. Quais são as vantagens e os benefícios que o usuário do smartwatch, no caso do Galaxy Watch 8 tem, aliado a um smartphone da Samsung? Boa pergunta também. Hoje, né, os nossos relógios eles se conectam apenas com os telefones da Samsung ou Android, né? Então, hoje, basicamente, para você ter acesso, por exemplo, a todas as features de inteligência artificial, você precisa ter um celular da Samsung, por exemplo. Mas me permita só complementar na resposta anterior, que eu acho que vale a pena ressaltar, que nós também temos a linha Classic, né? Que são para os consumidores mais clássicos, que gostam de um bisel icônico, giratório, remetendo os relógios mais clássicos, também com entregas importantes, com tudo que a gente tem de melhor hoje no smartwatch também dentro dessa versão Classic. E a gente tem o Ultra, né? Que é bem focado para quem faz exercícios de alta performance, que inclusive renovamos ele agora junto com o Watch 8, trouxemos o dobro de memória e também trouxemos uma cor nova, né, o titânio azul, e o Ultra é um produto preparadíssimo para os extremos, né, extremas temperaturas, tanto baixas quanto altas, a prova da água do mar, 100 metros de profundidade, então ele é um produto bem robusto e preparado para todas as atividades externas, né. Então, só recompondo, peço desculpas aqui, voltando na pergunta anterior. E aí, desculpa, a próxima pergunta que eu tinha esquecido de complementar essa. Eu tinha perguntado para você sobre a integração, os benefícios que o usuário pode ter com o smartwatch e o smartphone da Samsung combinados. Perfeito. Basicamente, para você ter acesso a todas as informações que eu estava te dizendo do Samsung Health, com todas as medições precisas da carga vascular, do seu antioxidante, etc., e você acompanhar, tudo isso ele é através dos celulares da Samsung, e coloco aqui a inteligência artificial como o principal diferencial, né? Quando você utiliza os nossos smartwatches junto com os telefones da Samsung. Mas eu quero ir um pouco além nessa resposta, porque os nossos smartwatches, eles não só conectam e têm integração com os celulares, mas ele consegue fazer coisas que acho que nem todo usuário sabe. Como, por exemplo, eu na minha casa tenho todos os devices da Samsung e quando a minha temperatura corporal cai, o meu ar-condicionado sozinho, ele aumenta a temperatura do meu quarto. E vice-versa. Tudo isso com a integração do ar-condicionado com o relógio da Samsung. Porque uma das medições que ele faz durante o sono é a da temperatura da sua pele. Uma outra integração muito legal é que você consegue controlar com um controle remoto a sua televisão. Então, você aponta o seu dedo para a televisão e um dos gestos que é feito para ativar as funções do relógio, como, por exemplo, pinça dupla ou um gesto de toque-toque, ao você fazer isso, né, mirado no ícone da sua televisão, você clica naquele ícone, ou seja, você interage com a TV como se seu braço fosse o controle da TV.
Então, é, é super importante essa conexão e explorar esse ecossistema, não só com os telefones, mas também com todas as categorias aqui da empresa. O consumidor hoje que compra um smartwatch da Samsung, ele busca também por longevidade, por durabilidade. Qual é a política de atualizações aplicada aos relógios inteligentes desta nova geração, Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic e Watch Ultra? E também se é a mesma política aplicada também aos smartphones de 7 anos, né, essa longa política, e o que o consumidor pode esperar para o futuro de atualizações, de novos recursos. Infelizmente, para smartwatch, nós não temos essa resposta de atualização. O que eu posso te trazer como referência é que, por exemplo, nós estamos lançando agora o Watch 8 com a nova versão, e nós atualizaremos desde o Watch 4 para frente. Perfeito. Então, quem tem o Watch 4, que é o primeiro modelo com, vamos dizer, Android, né, já vai conseguir utilizar dessa atualização. Então, é a referência que nós temos para passar para o consumidor. Agora, não recebemos a informação, tá? É diferente de telefone. O telefone, de fato, teve um anúncio global. Perfeito, sem problema. Então, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aos nossos leitores que acompanham todos os avanços da Samsung nesta área de smartwatches e também querem continuar vendo esses avanços, essas evoluções nos recursos. Acho que a principal mensagem é que a Samsung tem revolucionado o monitoramento de saúde pessoal, e ela tem como principal foco nessa categoria específica trazer monitoramento de saúde para o nosso consumidor, junto com recursos avançados de AI, para que facilite o dia a dia do consumidor. Então, é uma combinação. A gente, além de focar no esporte, focar na saúde pessoal, os nossos smartwatches também trazem praticidade para o dia a dia do consumidor. Eu acho que esses são os nossos pilares aqui, e é por isso que a nossa evolução de smartwatches, se você pegar tempos atrás aqui, desde muito tempo a gente já vem trazendo inovação com relação ao monitoramento de saúde, e agora a gente chega num patamar muito elevado, com muita coisa nova, e com muita interação para a saúde pessoal do consumidor, para que a gente consiga cada vez mais detectar e trazer insights para o consumidor buscar melhorar, fazendo esporte, sendo melhorar na alimentação, ou sendo buscar uma ajuda médica por descobrir alguma coisa, né, ou ter um insight de alguma informação relevante que ele não sabia. Posso trazer aqui como um último exemplo, né, a apneia do sono. Basta você dormir 3 dias aqui com um relógio e você já detecta se você tem ou não apneia do sono. Então, isso aconteceu até aqui no escritório, pessoas ativaram essa funcionalidade que você precisa ativar, né? Ativar essa funcionalidade para monitorar, e 4 pessoas que não faziam ideia que tinham foram detectadas com a apneia do sono, 2 delas iniciaram um tratamento. Então, esse é o propósito. Perfeito. Muito obrigado, Rafael. Eu te agradeço, foi um prazer. Desculpa a conexão aqui, mas espero ter conseguido passar as mensagens para você.